Continuando a falar dos objetos em JavaScript, veremos hoje os objetos array, date e math, todos objetos embutidos na linguagem. Os objetivos da nossa aula de hoje, então, são estudar os detalhes do objeto array, ver como podem ser usadas as funções matemáticas que fazem parte do objeto math, bem como tratar das operações com data, que vão fazer parte do objeto date. Ou seja, estaremos falando de detalhes das propriedades e métodos desses três objetos. Vamos começar com o objeto array. O que é um array? Array é uma estrutura indexada, ou seja, onde cada um dos seus elementos vai ser associado a um número ou um índice. Essas estruturas são muito usadas para guardar tabelas e diversos conjuntos de dados que devem ser associados a um índice. Em JavaScript, por ser uma linguagem muito dinâmica, os tipos de dados que fazem parte dos arrays não precisam ser todos do mesmo tipo. Como também veremos que não precisam ser de tamanhos constantes. A gente pode dinamicamente alterar o tamanho de um array. Como se cria um objeto array? Para criar um objeto do tipo array, vamos usar o construtor, o operador new. Olha o exemplo abaixo, onde estamos criando um objeto do tipo array chamado palavras. O objeto palavras está sendo criado através do uso do operador new. Ele está sendo criado como do tipo array com 5 elementos. Repara que 5 está entre parênteses depois do nome array. Depois que um objeto do tipo array é criado, você pode atribuir valores a seus elementos. Repare como isso é feito. Nas linhas que seguem, nós estamos atribuindo valores ao elemento 0, Eva, ao elemento 1, Viu, e ao elemento 2, Adão. Todos os objetos do tipo array em JavaScript começam do número 0. Como usar um objeto array? Depois que o objeto é definido, você pode usar seus diversos métodos e suas diversas propriedades. O método também pode ser criado através de diretamente atribuir-se a cada um dos seus elementos os valores. Isso é feito nas duas linhas que seguem nesse exemplo na tela. Na primeira linha, nós estamos ao mesmo tempo em que criamos o objeto através do operador new, atribuindo a ele os seus valores, Eva, Viu e Adão. Na segunda linha, estamos exemplificando a criação do objeto palavras através de diretamente atribuir valores a seus elementos. Repare que não estamos usando o operador new, mas estamos diretamente atribuindo os seus valores, Eva ao primeiro elemento, Viu ao segundo e Adão ao terceiro. Em JavaScript, o tamanho do objeto array pode ser alterado dinamicamente. Isso quer dizer que o objeto palavras, aqui criado com 3 elementos, pode a qualquer instante ser acrescido de novos valores. Isso quer dizer que em JavaScript eles podem ser definidos através de expressões ou qualquer outro tipo de dado que resulte num valor não negativo. Os arrays têm uma propriedade length. Essa propriedade que vai definir quantos elementos o array tem naquele dado instante. Repare que nas duas últimas linhas dessa página, estamos usando essa propriedade length e depois estamos usando um método. As propriedades e os métodos do objeto array, como de todos os outros métodos em JavaScript, são acessados através do operador ponto. E acessar métodos é exatamente feito da mesma maneira, apenas que no caso do método, as variáveis vão aparecer entre parênteses.
Então, no exemplo que está na tela, length é uma propriedade e reverse, parênteses, é um método. O método reverse, no caso, vai fazer com que os elementos do array apareçam em ordem reversa. Ou seja, no caso de palavras, o terceiro elemento vai aparecer como o primeiro e o elemento do meio, no caso, vai aparecer idêntico. Vejamos um exemplo de uso de propriedades e métodos de arrays. No exemplo que está na tela, nós estamos depois das duas primeiras linhas, onde apenas criamos uma página em HTML e inicializamos o código JavaScript, estamos criando, na terceira linha, uma variável do tipo array, no caso, palavras, através do uso do construtor new. O objeto array está sendo criado nesse ponto, não através da definição de quantos elementos ele vai ter, mas através da segunda forma, onde cria-se o objeto atribuindo-se os valores a cada um dos seus elementos. Nesse caso, Eva vai ser o elemento 0 do array, Viu o elemento 1, Adão o elemento 2, e BR o elemento 3. Lembram, BR é um código HTML que faz com que a gente passe para a linha seguinte. Na outra linha nós temos um for. Esse for simplesmente vai percorrer os índices do array, onde na linha seguinte, em verde, palavras, tem cada um dos seus índices acessado através do i, que aparece entre os colchetes. Nas linhas em azul, nós estamos agora usando primeiro o método reverse, que acabamos de ver na página anterior. Ele vai fazer com que cada um dos elementos desse array apareça em ordem contrária. O método que aparece na última linha, unshift, entre parênteses, B, vai simplesmente adicionar mais um elemento ao array. Só que esse elemento vai ser adicionado no início do array, ou seja, vai ser adicionado na posição do índice 0. E vai fazer com que todos os demais índices sejam acrescidos de uma unidade. Vamos continuar vendo esse exemplo na próxima página. Agora nós estamos usando na primeira linha o método push. Esse método também vai adicionar valores ao array, só que vai adicionar ao final do array. Então o array vai receber dois novos elementos, TT em HTML e BR, outro comando de HTML. Depois nós estamos percorrendo um for, onde os índices do array são acessados e novamente cada um dos elementos desse array, palavras, é escrito através do método documentWrite. Nas outras linhas, estamos atribuindo mais um elemento ao array. No caso, o elemento 6, que vai ser a palavra E. E o elemento 7, que vai ser a palavra Maria. As últimas três linhas fazem as duas antepenúltimas com que se percorram os índices do array novamente. Os índices do array agora são percorridos usando uma expressão. Repare, entre colchetes, nós não estamos simplesmente atribuindo o valor do índice, i, mas usando uma expressão, i menos 10. A última linha fecha o código JavaScript, /script, fecha a fonte, /fonte, fecha o corpo do documento HTML, /body, e fecha o documento inteiro, /HTML. Vamos ver agora o que essas linhas fizeram numa página na internet. Na primeira linha, todos os elementos do array foram escritos. Eva viu Adão. Na outra linha, eles estão escritos em ordem reversa, porque nós usamos o método reverse. Então, o que vemos escrito é Adão viu Eva. E na última linha, nós estamos agora vendo a mesma string sendo escrita, porém acrescida de novos elementos, o E e Maria. É dessa maneira que funcionam os arrays em HTML.
Vamos ver agora um outro objeto, o objeto MEF. Esse objeto permite que nós usemos diversas propriedades e métodos matemáticos nos nossos programas. As propriedades do método MEF geralmente serão constantes matemáticas. Repare na tela que está aí que nós estamos usando, através do MEF.E, uma variável que seria o valor do número neperiano matemático. Por isso, nós estamos usando neperiano igual a MEF.E. A linha que segue, potência igual a MEF.PAU, entre parênteses, neperiano, 3, é uma função. É a chamada de uma função ou de um método do objeto MEF. No caso, o método POU, que faz uma potência entre o valor que aparece como primeiro dado na abertura do parêntese, elevado ao valor que aparece depois da vírgula, antes do fechamento do parênteses. No caso, então, nós estamos fazendo com que neperiano, que é o primeiro valor, apareça elevado a 3, ou a potência 3. A quarta linha do exemplo que está na tela, nós estamos usando novamente uma propriedade do objeto MEF. No caso, a propriedade .pi. Essa propriedade faz com que nós estejamos, nesse ponto, identificando uma constante muito importante, a constante π, ou seja, 3,1415. É isso que estamos fazendo na hora que estamos invocando π igual a MEF.pi. E na última linha, nós estamos usando um outro exemplo de método do objeto MEF. Nesse caso, o método cosseno. E o valor do dado a ser obtido cosseno aparece entre parênteses, no caso, x. Os senos, cossenos e tangentes em JavaScript devem ser calculados em radianos. Existem diversas outras propriedades e métodos muito importantes do operador MEF. No texto que acompanha esse curso, você verá nas tabelas diversas dessas propriedades e desses métodos. Todos muito úteis para você fazer programas que usam funções matemáticas. Vejamos agora um exemplo de uso do objeto MEF. Nas linhas de código que estão na tela, nós estamos usando alguns desses métodos que acabamos de ver na página anterior e alguma dessas constantes. Vejamos detalhes de cada uma das linhas. A primeira e a segunda linha são simplesmente início do código HTML da página. A terceira linha, como você pode ver, ela está chamando a abertura da linguagem JavaScript. A quarta linha é apenas feito com que se escreva na tela um texto, no caso, potências de 2. Esse texto é escrito através do uso de um objeto, o objeto document, e um método, write. Veremos daqui a algumas aulas como se usa esse objeto, em mais detalhes. Mas ele já é nosso conhecido de diversas aulas anteriores. O for, que aparece na linha posterior, faz com que se atribua a i diversos valores. I está tendo valores de 1 até 5, porque na parte de comparação do for, nós vamos testar que i seja menor que 6. A linha que segue, nós estamos escrevendo na tela, através do método document_write, o resultado de um método matemático, o método objeto MEF. Nesse caso, o método POU, que vai fazer com que se obtenha potências de 2, ou seja, de 2 elevado aos valores i, que podemos obter através do comando for. Na outra linha, estamos usando o objeto cosseno do método MEF. Repare que nesse ponto, o valor que nós estamos passando para o cálculo de cosseno é uma constante, uma propriedade do objeto, MEF.pi. Na penúltima linha, estamos escrevendo neperiano com o valor obtido através da propriedade MEF
math.e. E na última linha apenas encerramos a linguagem e a página HTML. Vejamos o que esse exemplo faz numa tela. Exatamente o que esperávamos. Na primeira linha foi escrito um texto e calculado as potências de 2. 2, 4, 8, 16, 32, que paramos em 5. Na outra linha é escrito cosseno de π e dado o valor que calculamos através do objeto math, menos 1. Cosseno de π é menos 1. E finalmente, na última linha, escrevemos neperiano e o seu valor, obtido através da propriedade math.e. Ok? Esse exemplo é apenas um simples uso de algum dos métodos e alguma das propriedades de math. Existem diversas outras, como já falamos, que você pode encontrar nas tabelas do texto que acompanha esse curso. Nosso último objeto de hoje é o objeto date. Ele apresenta diversas propriedades e métodos que vão facilitar a manipulação de datas e horas nas suas páginas. Vejamos um exemplo. No exemplo que está na tela, depois das duas primeiras linhas, onde você já conhece perfeitamente, é aberta a página e começa a descrever a linguagem, nós estamos no texto var, hoje igual a new date, criando um novo objeto através do construtor new. O objeto que está sendo criado é do tipo date, pois depois de new aparece a palavra date. E esse objeto vai receber o nome hoje. Então, hoje está sendo criado como uma variável que é um objeto do tipo date. Na linha que segue, hoje está sendo atribuído a variável hora, mas não é completamente todos os dados de hoje que estão sendo atribuídos. Apenas o resultado de hoje através de um método, o método getHours. Isso é um método porque depois de ponto nós temos abertura e fechamento de parênteses, o que caracteriza ser um método. Então, getHours é o método do objeto date. Esse método, como o nome está dizendo, ele faz com que na string de data do seu computador, ele pegue apenas o campo que define a hora. Conclusão, o resultado de hoje.getHour será a gente obter a hora da data atual. É por isso que esse resultado é atribuído à variável hora. Na linha que segue, nós estamos perguntando se hora é menor que 12. Repare que aí tem um if, um desvio condicional. Se hora for menor que 12, o que vai ocorrer é que nós vamos escrever na tela bom dia. Isso é feito através do objeto document e do método write. Se não for verdade que hora é menor que 12, nós vamos passar para a linha seguinte, para o campo else. E o else vai abrir com um novo comando if, ou seja, o else desse primeiro comando if tem como comando um novo if. No caso, if hora maior que 18. Nós estamos nesse ponto fazendo um outro desvio condicional. No caso, esse desvio vai ocorrer se for verdade que a hora atual é maior que 18 horas. Se isso for verdade, o seu programa vai executar o comando document_write boa noite, ou seja, vai escrever na tela boa noite. Se não for verdade, nós entraremos no else desse segundo if. No caso, esse último else vai fazer com que escrevamos na tela boa tarde. Concluindo, o que esse comando vai fazer é testar se o horário que foi obtido da sua data atual está sendo maior que 12 ou menor que 18, ou seja, se está sendo à tarde. Se é menor que 12, se é de manhã, ou se é maior que 18, que é considerado sendo noite. E vai escrever em cada um dos casos o comprimento correspondente. Bom dia, boa tarde, boa noite. A última linha simplesmente fecha o código JavaScript. Vamos ver como exemplo funciona? Foi escrito boa tarde.
pois nosso horário agora é maior que 12 horas. Concluindo então, o objeto date vai nos apresentar diversos métodos e propriedades que vão facilitar o uso de datas e horas. Finalizando a nossa aula, nós vimos hoje diversos objetos, o objeto array, o objeto date e o objeto math da linguagem JavaScript. Na aula que vem, nós continuaremos a falar de objetos, mas falaremos, nesse caso, dos objetos do navegador, dos objetos do browser. Se algum ponto dessa aula não ficou muito claro, principalmente o uso de propriedades e métodos, não se preocupe. Você sempre pode recorrer às tabelas que aparecem no texto distribuído com o curso. E até a próxima aula.